A importância do orçamento doméstico. Uma das vantagens do orçamento doméstico é que ele permite uma alocação mais eficiente da renda. O planejamento que é feito para a elaboração do orçamento faz com que o uso da renda seja mais racional, de maneira que categorias que geram mais utilidade ou bem-estar recebem a maior parte dos recursos. Imagine, por exemplo, uma família que ainda não trabalha com orçamento e que, após registrar suas despesas, se assustou com o montante gasto com alimentação e transporte. Para essa família, certamente seria mais eficiente ou geraria mais bem-estar se parte desses gastos fossem direcionados para outra categoria, como lazer. Em economia, quando isso acontece, diz-se que não se está maximizando a utilidade. Isso significa que, dada uma renda, pequenas alterações na forma como ela é utilizada pode gerar um maior bem-estar. A pergunta é: por que a renda é utilizada de forma ineficiente? Em geral, isso acontece porque o consumo não é planejado. Quando não há um objetivo, uma meta ou um planejamento, as pessoas se tornam mais propensas a consumir por impulso e acabam consumindo uma cesta de produtos e serviços que não necessariamente representam a melhor opção. A elaboração do orçamento, de certa maneira, força as pessoas com antecedência a pensarem sobre o uso de sua renda, estabelecer objetivos e metas e, assim, as tornarem mais propensas a controlar as suas emoções no consumo do dia a dia. Suponha, por exemplo, 2 homens, ambos com a mesma idade e a mesma renda, e que possuem os mesmos gostos. Um deles não utiliza o orçamento doméstico, recebe o salário e simplesmente vive o mês. O outro possui um orçamento, um plano bem definido de como pretende utilizar o seu dinheiro. Os dois estão caminhando em um shopping, passando por uma vitrine de uma loja de acessórios masculinos e se deparam com um belo relógio ou óculos bacana. Qual dos dois estaria mais suscetível a comprar? Sem dúvida que o homem que não utiliza o orçamento. Isso porque a falta de objetivos e de um plano o torna mais propenso a consumir por impulso. Vejam que isso não significa que o homem que tem orçamento não irá comprar um relógio ou óculos. A questão é que esse homem primeiro planeja a sua compra, e se um relógio e óculos estiverem entre as suas prioridades, ele irá sim comprá-los, mas seguindo o seu plano e não por impulso. Portanto, gastar sem propósito, sem objetivos claros e sem um planejamento pode fazer as pessoas comprar por impulso, privilegiando as emoções e não a razão. Alocar a renda em bens ou serviços que não necessariamente são os melhores para a sua família. Por fim, mas não menos importante, o uso do orçamento doméstico torna evidente a limitação dos recursos financeiros da família. Como já foi apresentado neste módulo, um dos aspectos fundamentais do controle financeiro é viver dentro das possibilidades, é respeitar a disponibilidade da renda da família. Não há milagres. O estilo de vida das pessoas e a sua capacidade em construir reservas ou mesmo em assumir dívidas é totalmente limitado pela renda. No dia a dia, é muito fácil perder o controle, considerando a facilidade atual dos meios de pagamentos, cartões de créditos, por exemplo, e do crédito. O processo de criação de orçamento mostra claramente até onde se pode chegar em relação ao consumo, de maneira a evitar surpresas. Isso porque, na elaboração do orçamento, consegue-se perceber de antemão
qual seria o resultado em cada um dos meses, se os gastos foram os planejados. Assim, pode-se repensar as despesas nos meses em que o resultado se apresenta negativo, ou nos casos em que as reservas não foram suficientes. É evidente que esse ajuste dependerão de decisões difíceis. Em alguns casos, sacrifícios terão que ser feitos, sim. Mas antes, pense um pouco e reflita sobre o seu comportamento de consumo, porque só o hábito de mudar um pouco a forma como tomamos nossas decisões de consumo já pode ajudar muito nesse processo.